Olá, esse é o Mendes Devaneio. Eu sou a Yara. Eu sou a Alicia. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma coisa que a gente gosta, que são personagens fora da lei. Sim. Já que a gente já fez um vídeo sobre anti-heróis, a gente não podia deixar de falar sobre esses personagens icônicos. Então, se você gostou do tema, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E o nosso primeiro filme é Magnatos do Crime, que foi lançado em 2019 sob a direção de Guy Ritchie. E a trama se desenvolve a partir do que o Fletcher, feito pelo Hugo Grant, invade a casa do Raymond, que é feito pelo Charlie Hunnam. Então o Fletcher afirma que ele tem algo que possa incriminar o chefe do Raymond. E então, o Raymond de certa forma não acredita ainda de início. Então, para provar o que diz, o Fletcher começa uma narrativa que ele mesmo escreveu literalmente. Sim. Ele fez um roteiro para ele narrar. Então a gente vai conhecer o Mickey Pearson, que vai ser interpretado pelo Matthew McConaughey, que é um dos chefes, um dos maiores fabricantes de maconha, na verdade, do mundo. Isso porque ele usa os aristocratas ingleses empobrecidos para sustentar esse seu império. Então o Flash ele passa a contar um pouco sobre o Mickey, como ele entrou para esse mundo e como ele é hoje em dia. O Mickey ele é uma pessoa muito inteligente, ele está um pouco à frente do seu tempo e ele sabe que falta só alguns anos para a maconha ser legalizada. Então ele passa a negociar com o Matthew toda a estrutura dele, que é onde ocorre a produção e venda da maconha. E esse Matthew, ele é um ambicioso empresário. E pensa numa pessoa que é uma cobra. É ele. A gente olha pra cara dele e a gente sabe que ele é traiçoeiro. É daquele que a gente vira as costas e já tá apunhalando. Então a trama ela vai se desenvolvendo entre caos, assassinato entre os bandidos de ruas, envolvendo oligarcas russos, até os jornalistas, que o Flash é um jornalista, e tem gangster. Enfim, é uma trama que vai literalmente colocar no mundo do crime, onde só vem uma coisa pior que a outra. E essa direção ela é muito boa, por causa que ela pega vários cortes assim bem feitos e várias reviravoltas que vão sendo literalmente... Eu não sei se eu posso dizer como plot twist, mas são coisas que vão gerar surpresa no futuro, porque a narrativa vai mudar de mão várias vezes. E mesmo que a gente comece com o Fletcher narrando toda a história, depois ele mesmo já entra no decorrer, porque passa de narração para a história mesmo acontecendo. E pode gerar uma confusão no início, mas se você prestar atenção, da metade pro fim, vai tudo fazer sentido e se encaixar no final. One of her associates had an accident. So you killed someone? No, it was the gravity that killed him. E o nosso próximo filme é Inimigos Públicos, que foi lançado em 2009 com a direção de Michael Mann. E o filme ele vai contar a história de John Dilling, que era um criminoso muito famoso e violento, justamente pelos seus assaltos a bancos, que eram muito bem planejados e, de certa forma, por onde ele passava não tinha como não haver mortes. Mas a diferença dele para os outros criminosos é que ele tinha opinião pública a favor dele, justamente porque ele dizia tirar dos bancos aquilo que era retirado dos cidadãos. Então, para prender o assaltante, o presidente J. Edgar Hoover, ele colocou ele como inimigo público número 1 da América. E para ajudar na missão, o Hoover ele colocou Melvin, que é um detetive também de certa forma muito famoso, para tentar capturar o Dilling. De certa forma, o próprio detetive desenvolveu também uma obsessão que nem o presidente para tentar capturar o Dilling, porque ele é brilhante e ao mesmo tempo que ele sabe planejar bem os assaltos dele, ele também consegue fugir de toda a captura. Quando tem algum policial chegando, ele consegue fugir. E esse personagem, ele é inspirado em alguém que realmente existiu, esse bandido, ele realmente viveu na década de 30, que foi o quê? Basicamente o auge da depressão americana no setor financeiro. Então ele roubava os grandes bancos e ajudava também os pobres, era por isso que ele era bem visto pela população. E ele ficou tão famoso nessa época que ele serviu de referência para várias músicas, literatura, e até nos Simpsons ele já foi citado. Sim. We're too good for them. They ain't tough enough, smart enough, or fast enough. I hit any bank I want, anytime. E nosso terceiro filme é Lendas do Crime, que foi lançado em 2015 sob a direção de Brian Edgeland. E numa Londres dos anos 60, nós vamos ser apresentados aos irmãos gêmeos Ronald e Reginald Cray, que foram gangsters que difundiram o crime organizado nos anos de 1950 a 1960, que junto com a sua gangue foram responsáveis por assalto, assassinatos, proteção de gente que não devia, vários esquemas e literalmente deixaram a polícia de Londres doida. Sim. E como proprietário de casas noturnas Eltiendes, era muito comum eles se misturarem com políticos e celebridades como Diana Dors, Frank Sinatra e Judy Garland, para vocês verem como que como é mesmo?
A clientela deles era bem vasta. Sim. E como principalmente o Reginald, ele era muito carismático, então não era difícil para ele fazer amizade com os outros, principalmente com o público que frequentava as casas deles, até porque era literalmente feito pra gente rica. Era um lugar muito bonito. Se vocês forem ver o filme, é muito lindo o visual do filme daquela Londres dos anos 60. E o filme é narrado pela Frances Schaek, e por ser narradora, ela serve como porta de entrada para o público ao mundo dos irmãos. E ela também foi a segunda esposa do Reginald e também sendo o grande amor da vida dele. E um ponto a ser ressaltado dentro desse filme é a atuação muito boa do Tom Hardy, que conseguiu interpretar os dois irmãos de uma forma muito diferente, deixando cada um com sua particularidade, deixando o Ronald bem mais, digamos, animalesco, até porque ele tinha problemas mentais, porque esses dois personagens são baseados em pessoas reais. Então ele estudou sobre isso. Primeiro era para ser duas pessoas interpretando cada um dos irmãos, mas ele falou que garantia realmente. Ele fez um bom trabalho. Ele se garante. Sim, né? E o Reginald, gente, literalmente um galã do crime. Sim. Mas não foi só a gente que achou que ele fez uma boa atuação. E por mais que esteja um pouco romantizado parte do papel que ele fez, porque a gente sabe que na vida real os bandidos não eram dessa forma, justamente pela narração que foi feita pela mulher dele e o papel do Reginald, ele foi muito mais deixado nessa parte elegante, racional, e foi um pouco encoberta a parte mais fria dele. Mesmo a gente vendo que ele era o cérebro da dupla, a gente sabe que por trás disso ele era uma pessoa que não pensava tanto de uma forma emocional sobre matar alguém ou não. Ele só ia refletir se aquilo ia ter um resultado positivo ou não pra ele. He's my brother. E o nosso próximo filme é Os Infratores, que foi lançado em 2012 com a direção de John Hillcoat. E o filme ele vai se passar na época da Lei Seca, que durou entre 1919 a 1933. E nessa época era totalmente proibido qualquer consumo ou venda de Bebidas alcoólicas, não drogas, Yara. Não pense nisso. Chega. Ai, ainda tô lembrando da maconha do primeiro filme. Ai. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porca. E nesse cenário da época da Lei Seca nos Estados Unidos, a gente é apresentado aos irmãos Bondurant, que vendiam bebidas alcoólicas ilegalmente. O líder desse trio de irmãos é o Forrest, que é feito pelo Tom Hardy. Sim. De novo aqui na nossa lista. E ele é o cabeça do grupo, e o seu braço direito é o seu irmão Howard, que literalmente está todo inteirado do negócio. E ainda tem o irmão deles, que é o Jack, que é feito pelo Sheila Murphy, que não, né, por ser caçula, não é totalmente confiável. Eles têm medo que ele faça merda, então ele ainda tem que provar o valor dele pra eles. Tudo ia muito bem, por mais que eles não fossem tão discretos quanto esse negócio ilegal deles, a polícia de lá meio que fazia vista grossa, até que o Charlie, que é um policial de Chicago, chega e meio que se incomoda com isso, então ele vai fazer de tudo pra prender os irmãos e acabar com essa ilegalidade. E o filme ele é muito bem construído, tanto pela trama e pelo visual, que é muito interessante, porque é bem detalhado a forma como é o cenário daquela época, e o figurino dos atores, eu ia falar o figurino dos caras. E assim, o filme ele tem uma boa história, tanto que aqui é bom assistir ele, porque a gente fica sabendo um pouco mais sobre a história naquela época. E todos os atores não, os personagens deles são bem atuados pelos atores. E todos eles têm um certo carisma, tirando o Forrest, que é pra parecer literalmente um ogro. Realmente, mas é bacana. É Sim. uma história bem construída. A gente se apega aos personagens, fica com medo que eles vão morrer, se não vão. E Mas eu fiquei muito feliz com o final. eu também, eu gostei bastante do final. Um pouco triste numa partezinha lá, que eu Sim. soube de algo que nem aconteceu. Só na parte final da narração, sabendo que ia acontecer um pouquinho depois. Fiquei um pouco triste, mas nada que estrague. O que não faz sentido, mas... É verdade. Mas pra você saber do que a gente tá falando, você vai ter que ir lá assistir. Those men that attacked you, they work for dangerous people. There's a feeling around these parts that these Bondurants is indestructible. E o nosso quinto e último filme é O Poderoso Chefão, que foi lançado em 1972 sob a direção de Francis Coppola. O Poderoso Chefão consiste em 3 filmes de drama e suspense policial dirigido por Francis Coppola, que é baseado em um romance de Mario Puzo. Os filmes vão narrar uma trama bem construída da família Corleone, que foi uma das famílias mafiosas mais importantes dos Estados Unidos. Mas a gente vai focar na história do Poderoso Chefão 1, que vai contar a história do Don Corleone, que na verdade é Dom Vito Corleone, que é interpretado pelo Marlon Brando, que é um chefe
de família italiana que tá nos Estados Unidos. E ele tá muito feliz justamente porque a filha dele, Connie, vai se casar com Carlo. Nossa, sotaque maravilhoso, Yara. Tu tá treinando? Ai, ai. Perfection. Porém, durante a festa, o Bonacera é visto no escritório do Don Corleone justamente por pedir justiça para a filha dele, que foi brutalmente espancada por uns bandidos, que ela negou fazer sexo com eles e por isso eles agrediram ela. E como esse filme ele é uma trama de uma família mafiosa, não vai parar só por aí. Do lado de fora de onde estava acontecendo a conversa que a Yara falou, aparece o Michael Corleone, que é o terceiro filho do Don Corleone, e que ele acabou de voltar da faculdade, lá de onde ele estava. E ele é um rapaz mais tímido, mais reservado, mas ele é perceptivo e é uma boa pessoa. Dentro do que se pode ser bom aí, dentro né? que é bom dentro dessa família, considerada os outros criminosos que são bem mais agressivos, ele tá de boa. Né? E aí, durante a festa, ele quase, como ele é mais retraído, ele quase não é notado, diferente do Johnny, que é que tem como padrinho o Don Corleone também, que é muito extrovertido e as mulheres gritam por ele, porque ele é cantor de balada e um monte de coisa. E nesse filme a gente vai ver que ele já precisou da ajuda do Don Corleone também para chegar onde ele tá. Ou seja, um verdadeiro caso de família, isso aqui. Mas os verdadeiros problemas começam a aparecer quando Soloso, que é um gangster que tem um apoio de uma família rival, marca uma reunião com Dom Vito e ele vai tentar falar pra ele que ele quer começar uma venda de narcóticos em Nova York e ele pede a proteção e apoio do Don Corleone, mas só que ele não aceita, porque o Corleone, de certa forma, tá de boa com a vida que ele tá levando, com esses jogos, com as mulheres e com a proteção, e ele não aceita. Então, a partir daí que começa literalmente aquela bola de neve de um monte de problemas vindo atrás do outro. Sim, justamente por essa família rival e esse monte de gente dessa família enorme. Sim, é uma que família deve enorme. favores aos outros e honra e um monte de coisa. É um filme bem bacana, é um pouco antigo, mas pra você que não assistiu, é recomendado, mesmo que ele seja um pouquinho longo. Sim, é justamente porque é aquele filme que a gente vê que o Poderoso Chefão é o maior gangster. De certa forma, é aquele filme de gangsters mais antigo e, de certa forma, bem mais original. Sim, ele serviu de base pra todos os outros e é um clássico que acho que todo mundo deveria dar uma chance pra assistir. Spiace amici tuoi in sto vicinato da sono io. Igi tu sanno dire come io saccio favore. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. E é isso, tchau!